Olá, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso estudo do DW, então você criou aí o seu relatório e quer verificar esses dados de forma gráfica. E você tem a possibilidade de exportar esses dados para o Excel e ali manipulá-los e gerar esses gráficos, ou você pode utilizar-se do próprio DW para isso. Nós temos duas formas. Podemos utilizar a ferramenta painel, ela por si só criar painel, ou podemos utilizar essa ferramenta lá no ambiente em que a gente cria o nosso relatório. Então, como eu disse, nós temos duas formas para criar esse painel. Então, nós podemos aqui, a partir da ferramenta aqui, dessa opção, criar painel, ele vai gerar essa estrutura aqui, que é o ambiente em que a gente vai criar os nossos gráficos. E aqui em dados, nós viemos aqui e selecionamos o relatório que a gente quer gerar essas informações, esses gráficos, né? Interpretar esses dados. Então, como aquele relatório que eu selecionei, aquela opção que eu selecionei, ele tem atrelado a ele ao prompt, ele vai abrir toda a estrutura do relatório. E aí aqui a gente vai vir em executar painel. Então, após a execução, ele traz aqui para nós o conjunto de dados. Então, essa é uma das formas que a gente pode se utilizar para criar esses gráficos, né? Esse ambiente gráfico. A diferença de eu criar dessa forma ou criar dentro do relatório, dentro daquele ambiente que nós criamos o relatório, é que ele já traz a nossa planilha. Aqui nós não precisamos criar ela. Entretanto, aqui nós temos a opção de criar essa planilha. Então vamos ver agora na segunda opção, que é a opção que eu quero que vocês compreendam de fato. Então vamos aqui nos relatórios, quantidade de perícias. Ele abriu novamente o prompt, porque o prompt está ligado ao nosso relatório, né, o prompt que nós criamos. E aí nós executamos o relatório e ele já dá a nossa planilha. Observa aqui que há essa opção total. Como que eu insiro essa opção aqui total? Aqui dentro do ambiente de criação do relatório, aqui na parte de dados, eu consigo vir aqui no somatório e demonstrar qual somatório que eu quero. Então eu quero o somatório dos subtotais ou quero o somatório do total geral. Vou desabilitar aqui para vocês verem. Então ele sumiu ali e vou habilitar novamente total geral e ok. Então ele soma todas as minhas perícias aqui e já me dá esse somatório. E aí para eu gerar o painel gráfico, como que eu faço? Então aqui no menu ferramentas eu tenho essa opção aqui, ó, criar painel. Ele vai pedir para eu salvar, eu vou dizer que não. E aí ele vai abrir lá no meu espaço de painel. Então aqui no painel, no ambiente painel, ele traz já pronto aquela planilha. O que acontece aqui? Nós vamos então criar outras visualizações e fazer comparativos, comparativos gráficos, claro, e você vai conseguir criar aí da forma como você quer o seu ambiente gráfico. Então vamos lá. Eu posso renomear essa visualização aqui. Então eu clico aqui nela e renomeio quantitativo perícias. Posso renomear
a minha página também. E como é que eu insero outros elementos gráficos? Então eu venho aqui em visualização e escolho o formato gráfico que eu quero. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um formato de barra. Então ele abre essa nova página de visualização e aqui ele me dá as opções de como que eu quero criar esse gráfico, né? Os eixos em si. Então eu posso colocar aqui no eixo vertical, por exemplo, o ano, aqui no eixo horizontal a modalidade e o dimensionamento vai ser pela quantidade de perícias. E de que forma que eu quero colorir? Quero colorir por ano, quero que apareça a distinção entre os anos relacionando quantitativo de perícias por ano. Se eu vier aqui com o mouse em cima de cada objeto criado, eu vou ter aqui o quantitativo de perícias em relação às modalidades. E aí eu posso clicar com o botão direito aqui, vir em rótulos e ele vai mostrar para nós os valores. Posso também renomear, como eu fiz aqui, e posso também acrescentar outras visualizações. Então vamos acrescentar mais uma aqui. Vamos movê-la em algum espaço aqui, vamos colocar aqui. Então, como que nós podemos criar esse gráfico aqui? Então, nós podemos criar um gráfico aqui, por exemplo, na escala vertical, quantidade de perícias. Eu quero na escala horizontal a modalidade. E eu quero colorir ele por modalidade também. Então, aqui eu vou ter um gráfico em que eu tenho a relação de quantidade de perícias em relação à modalidade. Clicando com o botão direito, rótulos, valores, seleciono, vai aparecer para mim os valores em relação das perícias, né, das suas modalidades. Então, esse é um outro tipo de gráfico que a gente pode criar. Aí eu renomeei aqui esse gráfico e então, pessoal, para vocês entenderem que é aqui nos eixos que a gente vai determinar a forma que a gente quer o nosso gráfico, tá? Então é aqui na aba editor, em relação aos eixos vertical, horizontal, forma de colorir, e a forma de dimensionar, tá? Eu tenho aqui também a opção de visualizar isso em uma tela inteira. Então eu venho aqui, clico nesses três pontinhos, modo de apresentação. E aí ele traz para mim aquilo que a gente criou no modelo de apresentação. Eu tenho também a opção de exportar para PDF e compartilhar. E aí ele exportou aqui para PDF o nosso painel, conforme a gente criou ele. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, vocês podem deixar nos comentários. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, divulguem o canal, se inscrevam no canal, para que a gente possa estar aí criando mais conteúdo. Um abraço e muito obrigado.